E aí pessoal, saudações, mais uma vez, professor Javá aqui com vocês, agora na nossa terceira aula, que é a aula resumo sobre fórmulas farmacêuticas. Vamos lá. Bora! Bora! Hora do show! Primeiramente, para nós estudarmos um resumo sobre fórmulas farmacêuticas, nós podemos dizer que a literatura como um todo, ela classifica as fórmulas farmacêuticas de acordo com a sua forma física, né, e com o seu local de uso. Dependendo do tipo de fórmula farmacêutica, ela se caracteriza mais pela forma física do que pelo local de uso, ou vice-versa, como nós veremos à frente nas 4 divisões dessa aula, que serão líquidos, semissólidos, formas pélvicas e sólidos, mais uma vez destacando as 4 divisões dessa aula. Inicialmente falando de líquidos. Os líquidos nós foram divididos em 6 partes. Xaropes, elixires, tinturas, outras soluções, suspensões e emulsões. Perceba que do item 1 até o item 4, nós temos o quê? Soluções. E no item 5 e no item 6, suspensões e emulsões não são soluções? Não. São chamadas dispersões grosseiras. São líquidos também, são estudados como líquidos, mas são dispersões grosseiras. Começando pelos xaropes. Os xaropes são soluções orais, contendo uma certa quantidade de açúcar, no mínimo 45%, de acordo com a 5ª edição da Farmacopeia Brasileira, onde este açúcar confere uma certa viscosidade e um sabor doce, ou seja, uma edulcoração. No caso do xarope base, essa quantidade de açúcar ela também previne contra a contaminação microbiana. Mas o açúcar não é meio nutriente para micro-organismos? De fato, mas no xarope base você tem algo em torno de 85% de açúcar na composição e 15% de água, ou seja, um percentual muito baixo de água para propiciar uma contaminação microbiana efetiva. Agora, claro, isso para o xarope base. Para o xarope medicamentoso e o xarope dietético. No caso do xarope medicamentoso, ele contém uma quantidade menor de açúcar, 45% a 60%, em torno disso. Neste caso, então, o xarope medicamentoso ele precisa de um agente que haja contra a contaminação microbiana. E no xarope dietético ele contém açúcar também? Não. O xarope dietético, por não conter açúcar, ele deverá ter algo que substitua o açúcar, de modo que este algo, esse recipiente que substitua o açúcar, ou estes recipientes que substituam o açúcar, confiram ao xarope dietético a mesma viscosidade e sabor doce. Elixires. Elixires são soluções orais, contendo algo em torno de 20% de açúcar ou outro edulcorante, como a glicerina. Obrigatoriamente contém um mínimo de 20% de álcool e pode-se ter como exemplo elixir de digoxina, dexametasona, elixir paregórico, que são elixires, são preparações líquidas orais onde os ativos não são tão solúveis apenas em água. Por conseguinte, nestes casos, o álcool do elixir acaba funcionando como co-solvente, além de atuar, em pequena escala, mas atua também na preservação microbiana. Tinturas. Tinturas são extratos alcoólicos de componentes não voláteis. Exemplo, tinturas de plantas como tintura de alecrim-pimenta, utilizado como antisséptico, tintura de iodo, tintura de mercúrio. Podem ser soluções extrativas, como podem também constituir o próprio produto. Tintura de iodo e mercúrio são exemplos disso. As tinturas são o contraposto dos chamados espíritos. O que são os espíritos? Os espíritos são extratos alcoólicos de componentes voláteis. Um exemplo clássico de espírito é o chamado licor de Hoffmann, ou éter alcoolizado. Os espíritos, em conjunto com as tinturas, constituem as chamadas soluções alcoólicas, extratos alcoólicos ou alcoolaturas. Para outras soluções existem as chamadas gotas orais, muito utilizadas em caráter pediátrico, gota de paracetamol e de pirona, muito utilizadas para crianças. Outras soluções também existem os chamados linimentos e soluções tópicas, outras soluções tópicas, que alguns autores gostam de colocar os linimentos na parte semissólidos, já que semissólidos normalmente são de uso tópico. Existem também as chamadas soluções injetáveis e oftálmicas, que são soluções estéreis. Existem as soluções de uso nasal, de uso auricular. Existem também as chamadas preparações extemporâneas, que não são preparadas exatamente como soluções. Por exemplo, sais para reidratação oral vêm como pó, mas pó pronto para dissolução, ou seja, preparação extemporânea, pó que é usado para preparar um líquido. Muito bem, começando algumas questões sobre soluções. Vocês veem que essa aqui já está toda respondida para dar um pouco mais de velocidade ao vídeo. Hoje nós vamos procurar resumir um pouco mais, já que a partir da próxima aula, quando nós começarmos a parte de líquidos, especificamente a parte de produção de água para a produção de líquidos e semissólidos, nós já estenderemos um pouco mais os vídeos. Xaropes são fórmulas farmacêuticas constituídas unicamente por açúcar e água. Falso. Os xaropes, como os xaropes dietéticos, por exemplo, eles não contêm açúcar, Portanto, xaropes não são necessariamente constituídos só por açúcar e água. Segundo item,
A maceração é uma forma de produção de tinturas vegetais, e aqui eu quero um pouco de atenção. Nós vemos muito em textos informais ou em textos de outras áreas do conhecimento, onde autores colocam maceração como sinônimo de trituração. Em farmacotécnica, maceração não, nunca, jamais será sinônimo de trituração. Deus me defenderai. Nunca no Brasil, na vida da Terra. Certo? Maceração em farmacotécnica, é uma forma de extração de princípios ativos vegetais, ou, no caso que ele exemplifica aqui, pode ser uma forma, né? É uma forma de produção de tinturas vegetais, de extras vegetais, portanto verdadeiro. A maceração é uma forma de produção de tinturas vegetais. A presença de álcool no elixir melhora a solubilidade, ao que eu falei, mas é um problema no caso de uso pediátrico. Houve um caso, não me lembro quando, um caso de xarope de sulfato ferroso, que era colocado no mercado como elixir, e a Anvisa determinou que o fabricante retirasse o álcool, ou seja, deixasse comercializar o produto como elixir e comercializasse como xarope. Por quê? Porque é um produto de uso essencialmente pediátrico, portanto verdadeiro. Por quê? A presença de álcool melhora a solubilidade, realmente, mas é um problema no caso de uso pediátrico. Não se recomenda elixires ou outras preparações orais com álcool para crianças. Para os xaropes medicamentosos e dietéticos não há necessidade de conservante microbiano, ao contrário do xarope básico. Ora, é exatamente o oposto, não é verdade? Portanto, essa frase é falsa. Olha aí o que eu falei. O heteroalcoolizado, ou licor de Hoffmann, é uma alcoolatura do tipo espírito, verdadeiro, conforme nós falamos anteriormente. A ausência de açúcar nos xaropes dietéticos é resolvida usando um doador de viscosidade e um edulcorante, verdadeiro. A ausência de açúcar nos xaropes dietéticos é resolvida usando um doador de viscosidade e um edulcorante. Por quê? Lembrando que xarope dietético não pode ter açúcar. Quando se retira o açúcar, o que é que se deve colocar no lugar? Um doador de viscosidade e um agente que dê um sabor doce. Segunda questão, questões envolvendo partes simples de cálculos farmacêuticos. A quantidade de açúcar necessária para produzir 2 litros de xarope, contendo 60% de açúcar em peso por volume, é A. 1.300 gramas, 1.200, 2.500, 5.000 ou 2.000 gramas. Inicialmente, nós podemos dizer que 60% é o mesmo que 60 gramas em 100 ml da minha preparação. Então, se 60 gramas estão em 100 ml, X gramas estão em 2.000 ml, que são os 2 litros que ele pede, não é isso? Fazendo a multiplicação em cruz, temos que X é igual a 1.200 gramas, portanto, letra B de bola. Saindo da parte de soluções, indo agora para a parte de dispersões grosseiras. Suspensões. Suspensões são constituídas de um sólido disperso em meio líquido, onde este sólido é insolúvel, e este sólido forma a chamada fase dispersa, ao contrário da fase líquida, que é a chamada fase dispersante. Essa fase dispersa é constituída essencialmente de quê? De partículas sólidas, né? Se é um sólido disperso em meio líquido, então são partículas sólidas dispersas em meio líquido. Até aqui é o que é necessário saber em suspensões, neste pequeno resumo. Com relação às emulsões. Emulsões são líquidos dispersos em meio líquido ou semissólido. As emulsões não são necessariamente em meio líquido, pode ser em meio semissólido também. Exatamente, conforme nós estudaremos um pouco mais a fundo na parte de semissólidos. Esses líquidos são insolúveis, ou seja, o termo mais apropriado seria immiscíveis, eles não se misturam. E uma característica desses não se misturarem, né, é a chamada formação de micelas. O que são micelas? Micelas são estruturas contendo uma membrana de tensoativo ou de agente emulsificante que separa as fases interna e externa. É muito comum em textos representar as fases interna e externa no seguinte sentido: A/O ou O/A. O que significa isso? A/O significa que a fase interna é aquosa, ou seja, o que está dentro da micela, aquela estruturazinha esférica, né? Uma estruturazinha esférica que é formada, conforme nós veremos adiante, quando nos aprofundarmos em emulsões, o que está na fase interna, o que está dentro da micela, é um líquido aquoso, e o que está envolvendo a micela, o que está na fase externa, é oleoso. É o contrário da expressão O/A, ou óleo em água, que significa a minha fase interna é oleosa e a fase externa é aquosa. Isso são micelas de emulsões simples, emulsões bifásicas. As emulsões podem ser trifásicas, as micelas podem ser trifásicas? Sim, podem ser do tipo água, óleo em água ou óleo, água, óleo. Indo para uma questãozinha agora sobre a parte de dispersões. Um tipo de questão muito comum que nós veremos adiante, em concursos ou provas quaisquer, são as chamadas questões do tipo asserção-razão, como essas. Se não, vejamos. As dispersões grosseiras, leia-se, emulsões e suspensões, são muito utilizadas quando o sabor dos ativos é altamente desagradável. Por quê? A proteção do ativo pelas micelas e a não solubilização do sólido
na fase dispersa, diminuem o contato do ativo com as papilas gustativas, ou seja, com a língua, né? As papilas gustativas que são estruturas encontradas na língua e que dão a sensação de sabor, melhorando a aceitação pelo paladar. Analise as assertivas acima e a relação entre elas, para escolher a alternativa correta abaixo. Ambas são verdadeiras, mas não há relação entre elas. Vamos ver aqui. Vocês percebem que eles perguntam aqui se as asserções são verdadeiras ou não de início. Então vamos ver. As expressões grosseiras, emoções e suspensões são muito utilizadas quando o sabor dos ativos é altamente desagradável. Correto? Dentre outros objetivos, um dos principais objetivos de se usar expressões grosseiras é esse. Por quê? A proteção do ativo pelas micelas e a não solubilização do sólido na fase dispersa, ou seja, a proteção do ativo nas emulsões e a não solubilização do sólido nas suspensões, diminuem o contato com as papilas gustativas, ou seja, reduzem a sensação de sabor, notadamente desagradável, melhorando a aceitação pelo paladar. Correto? Então, ambas são verdadeiras. Portanto, já eliminamos de cara B e C, que excluem uma como verdadeira, pelo menos. D, que coloca nenhuma como verdadeira. Então, temos A e E. Ambas são verdadeiras, mas não há relação entre elas. Item E. Ambas são verdadeiras e há relação entre elas. Verdade. É uma relação do tipo causa-consequência, conforme nós veremos daqui a pouco. Portanto, letra E. Aliás, daqui a pouco vamos ver agora. Eu não sou burro. Ainda sobre as asserções acima, escolha a alternativa correta abaixo. Mais uma vez, o autor da questão, ele se aproveitou, ele utilizou o enunciado da questão para fazer mais uma questão relacionada a ela. Agora, analisando a relação de causa e consequência. O que seria isso? Existem dois fenômenos, dois fatos, A e B, onde A é causa e B, por conseguinte, seria consequência. E, para se explicar a relação entre elas, para se deixar clara a relação entre elas, normalmente se usa um conectivo. Porque, portanto, por conseguinte, dentre outros. No caso, a proteção do paladar, a necessidade de proteção do paladar, ocorre como necessidade organoléptica, certo? Ocorre como uma necessidade de produto, senão o paciente não vai tomar. Por conseguinte, a formação de um sistema disperso ocorre como consequência dessa necessidade, ou seja, o item 1 é consequência, conforme vocês estão vendo aqui nesse esqueminha que eu fiz. Então, 1 é consequência de 2. 1 é causa de 2? Não. 2 não é causa de 1? Não. 1 é consequência da 2, C de casa. 1 é consequência da 2 e, por conseguinte, 2 seria causa da 1. Ou seja, se o item B não tivesse essa palavrinha não, com certeza teríamos duas alternativas corretas. Olha aí como você pode observar, enxergar, pegar ou até elaborar uma questão dessas. Semissólidos. Os semissólidos são divididos em 4 partes. Pomadas, pastas, cremes e géis. Nas pomadas. As pomadas são, originalmente, misturas de ativos recipientes em base lipofílica, destinados ao uso externo, que são classificados em 4 tipos, de acordo com a base. Onde se tem no tipo 1 as pomadas clássicas, ou base de hidrocarbonetos, também chamadas de bases lipofílicas, certo? Normalmente são bases constituídas por lanolina, vaselina ou lanovaselina, uma mistura dos dois, né, que é uma mistura gordurosa, untuosa, né, clássica. No tipo 2 temos as chamadas bases de absorção, que é uma emulsão semissólida, onde a fase interna é aquosa e a fase externa oleosa. No tipo 3 temos as chamadas bases removíveis com água, onde ocorre o contrário, ou seja, é uma emulsão com fase externa aquosa, que é exatamente isso que a torna removível com água. E por último temos as chamadas bases hidrossolúveis, normalmente constituídas por misturas de um polímero hidrofílico, que é o polietileno glicol, ou chamado PEG. São misturas de PEGs. Pastas são semissólidos de uso externo, que contêm no mínimo 20% de sólidos dispersos em meio semissólido. Estes sólidos conferem às pastas uma viscosidade característica, inclusive bem maior do que outros semissólidos, como cremes e pomadas. Um exemplo clássico de pasta. Pasta de dente. Eu vejo muito pessoal falar creme dental. Farmacotecnicamente não é uma denominação correta. Por quê? Porque os dentifrícios, aquelas formas semissólidas utilizadas na escovação, normalmente são semissólidos do tipo pasta. Cremes são semissólidos de uso externo, constituídos de uma fase interna e externa. Mais uma vez, lembrando daquela notaçãozinha mesma que nós vimos nas emulsões. Fase interna aquosa e a externa oleosa, ou a fase interna oleosa / aquosa, podendo as micelas serem trifásicas. Géis são formas coloidais, ou seja, as partículas nessas formas farmacêuticas variam no tamanho de 1 nanômetro até 1 micrômetro. Normalmente são aquosas, apresentam uma propriedade chamada tixotropia, ou seja, podem passar do formato semissólido para líquido, que é o chamado formato SOL. Formas coloidais líquidas são chamadas de sóis, através de agitação ou calor, podendo voltar à fase semissólida conforme se retira o calor,
ou no caso a energia térmica, né, que seria a denominação correta, ou quando se cessa a agitação. Isso é uma característica chamada tixotropia. Uma forma muito comum, muito utilizada, também são chamados géis-creme, que são mistura de géis com cremes utilizados para incorporar alguns ativos, como mostrado na figura, o diclofenaco de etilαμônio. Questão 3. Semissólidos. Acerca de formas farmacêuticas semissólidas, assinale a alternativa correta. Géis são formas orais, normalmente de natureza gordurosa? Não, de natureza aquosa, normalmente. Existem géis gordurosos? Existem. Poucos, mas existem. Pastas devem possuir não mais que 1% de sólidos, para a leitura aqui, devem possuir não menos que 20%. Bases de hidrocarbonetos para pomadas não são laváveis, por isso possibilitam maior contato do ativo com a pele. Faz sentido, né? Elas não são laváveis, as bases gordurosas lipofílicas ou de hidrocarbonetos, essas também chamadas pomadas clássicas, elas grudam na pele de modo que possibilitam um maior tempo de contato, né? Seria até um termo mais correto para essa questão, maior tempo de contato do ativo com a pele. Cremes são suspensões de uso externo semissólidas. Suspensões? Não, são emulsões. As bases hidrofílicas para pomadas são muito untuosas. Se é hidrofílica, como é que ela pode ser untuosa, né? Como é que ela pode ser gordurosa? Então, item C de casa é a nossa resposta. Formas pélvicas, mais uma vez destacando. Essa denominação formas pélvicas eu coloco para destacar aquelas formas farmacêuticas que são usadas na região da pelve. Supositórios, óvulos, velas e semissólidos pélvicos. Supositórios são sólidos de uso retal, via de regra feitos por moldagem, em manipulação, né? Nós só fazemos por moldagem, onde a base mais comum é a manteiga de cacau. A moldagem da manteiga de cacau ela requer alguns cuidados que nós veremos na aula sobre formas de uso pélvico e possui normalmente a ação local. A ação local sistêmica, claro, vai depender também do local de aplicação, conforme nós também veremos na aula de formas pélvicas. Óvulos. Sólidos de uso vaginal. Preste atenção. Tanto os supositórios como os óvulos são sólidos, né? Vamos ter uma questãozinha mais na frente onde eu vou mostrar isso. Aquela velha história, né, de classificar tanto pelo local de uso como pela forma física. São feitos por moldagem também, só que a base mais comum é a chamada gelatina glicerinada, que é uma mistura de gelatina com glicerina, conforme veremos adiante. Normalmente também de ação local antisséptica. Velas. São sólidos de uso intrauretral, feitos por moldagem, onde a base mais comum é chamada manteiga de cacau também. Da mesma forma que os supositórios? Sim. Normalmente de ação local também, né? Só que duas observações são bem interessantes. Eles são pouco usados, né? Alguns autores colocam até questão em desuso. Por quê? Por conta da dificuldade no manuseio. Como assim dificuldade no manuseio? Conforme nós dissemos, esses sólidos são de uso intrauretral. Para se colocar algo dentro da uretra e esse algo atingir toda a extensão da uretra, esse objeto ele tem que ser fino e comprido. Coisas finas e compridas tendem a ser quebradiças, principalmente dentro da uretra, de modo que em alguns casos acaba se tornando até inviável o uso, por exemplo, dentro da uretra masculina, que mede algo em torno de 16 centímetros, ou mesmo da feminina, que com 4 centímetros, né, já é bem difícil de se inserir uma vela com um diâmetro de milímetros e um comprimento em centímetros, mas ainda são utilizadas em algum grau, podem ser cobradas em alguma outra questão de concurso, ou outro tipo de provas. Semissólidos pélvicos são constituídos basicamente de semissólidos vaginais e semissólidos retais. Os semissólidos vaginais devem possuir um pH adequado ao meio vaginal, em torno de 3,8 a 4,2, ou seja, um pH ácido, certo? Já os semissólidos retais são normalmente utilizados para inflamações hemorroidárias ou hemorroidas, né? Por conseguinte, normalmente possuem ação anestésica e anti-inflamatória. Questões aqui sobre formas pélvicas. Assinale a alternativa que contém apenas formas farmacêuticas de uso na pelve. Item A, xarope. Não existem xaropes de uso na pelve, né? Não tem como. Ele é uma região que contamina muito fácil, o açúcar se dispersaria muito fácil na região e contaminaria ainda mais. Óvulos, pomadas oftálmicas. Pomadas oftálmicas em uso retal? Não. Linimentos? Também não. Linimentos não devem ser utilizados ou não costumam ser utilizados para uso retal, apenas na pele mesmo. Na pele, normalmente na pele íntegra. Óvulos, pomadas oftálmicas e linimentos? Não. Pomadas oftálmicas e linimentos? Não. Suspensões orais? Bom, se a suspensão é oral, ela não deve ser de uso retal. Então já exclui a C também. Supositórios, óvulos e velas? Tá aí. Espíritos, supositórios e tinturas? Espíritos e tinturas contêm álcool, que é altamente irritante para mucosas, principalmente as mucosas pélvicas. Portanto, item D de dado. Sólidos. Sólidos são divididos em pós-granulados, comprimidos revestidos, dragas,
cápsulas gelatinosas duras e cápsulas gelatinosas moles. Pós. Pós são partículas sólidas finamente divididas, onde o uso mais comum é como intermediário na produção e manipulação de medicamentos incorrelatos. Podem ser utilizados como injetáveis, né? Podem ser utilizados como produtos orais. Detalhe, o uso dessa forma como produto oral deve ser somente para produtos de ampla janela terapêutica, ou seja, aqueles produtos onde a dose terapêutica está muito abaixo da dose tóxica. Exemplo, sais para reidratação oral, o chamado sal de frutas, né, antiácidos em pó, né, e podem ter, mais dificilmente, algum uso tópico. Granulados. Granulados são aglomerados de pós ou misturas de pós, que podem ser fabricados a úmido e a seco. A úmido faz-se a mistura dos pós, a molhagem, seguida da tamização ou calibração do meu granulado. Lógico, logo depois da tamização, deve-se proceder à secagem do granulado. A fabricação a seco é mais simples. Basta prensar o pó ou mistura de pós e triturá-los. Quais são algumas das características dos granulados? Eles melhoram as características de dissolução, né? Os granulados são mais facilmente dissolvíveis do que os pós e melhoram significativamente as características de compressão em muitos casos, conforme nós veremos agora na parte de comprimidos. Saímos diretamente da parte de granulados para a parte de comprimidos. Certo? O que são comprimidos? São sólidos de dose unitária sólida, normalmente oral, e são feitos por compressão, daí o nome comprimido, compressão. Em outras palavras, a partir de um pó granulado que eu vou comprimir, vou prensar, vou apertar, Mas não vou acender agora. Eu quero ver, vou apertar. Mas não vou acender agora. eu obtenho comprimidos. Recapitulando, são sólidos de dose unitária sólida, normalmente oral, feitos por compressão, daí o nome, por prensagem, né? A partir de um pó granulado, normalmente um granulado, né? Mas podem haver pós também, como carbonato de cálcio, por exemplo, que são chamados diretamente compressíveis. Possuem algumas características, como a questão da friabilidade e da dureza, né? Nós veremos mais adiante. Possuem embalagens típicas, né? Blisters, envelopes ou frascos multidose. Além disso, o ambiente de produção e maquinário são altamente controlados em termos de temperatura e umidade. Comprimidos revestidos. O revestimento de comprimidos ele é feito através do chamado leito de jorro ou leito fluidizado. O revestimento ele possui como um dos objetivos a alteração de características visuais e gustativas e de aspectos farmacocinéticos. Características visuais. Muitas vezes vai se comprimir um pó de fitoterápico e aquele pó de fitoterápico ele acaba não resultando um comprimido muito visualmente agradável. Daí se fazer algum revestimento. Alteração de características gustativas. Alguns pós ou granulados de antibiótico, né, vêm com um comprimido revestido para mascarar o sabor desagradável dos antibióticos. Alteração de aspectos farmacocinéticos, como o aumento ou diminuição, né, do tempo de dissolução após a deglutição. Por conseguinte, os comprimidos revestidos eles possuem um controle de qualidade distinto dos comprimidos comuns. Só para se ter uma ideia, comprimidos revestidos não são submetidos ou não devem ser submetidos aos testes de friabilidade e dureza, conforme recomenda a Farmacopéia Brasileira, quinta edição. Drágeas. É um tipo especial de comprimido revestido, onde se tem um revestimento em mais de uma camada. Também usa-se o leite fluidizado, né? E qual é a outra diferença da drágea para o comprimido revestido comum? Usa-se açúcar. Questão 5. Pós-granulados e comprimidos. Assinale a alternativa incorreta abaixo. Comprimidos são sólidos obtidos por dissolução de pós em água seguida de trituração. Estranho, né? São obtidos por compressão. Falsa. Pós são sólidos finamente divididos, normalmente usados como matéria-prima farmacêutica. Correto. Granulados são sólidos que podem ser obtidos por via úmida ou seca. Correto. Drágeas constituem um tipo especial de comprimidos revestidos que contém açúcar. Correto. O revestimento de comprimidos pode visar, dentre outros objetivos, proteção para o conteúdo gástrico. Correto. Peraí, só temos uma incorreta? Observe o enunciado da questão. Assinale a alternativa incorreta. Pessoal, isso é muito comum em concurso, outras provas quaisquer. O elaborador das questões coloca uma sequência de questões onde você tem que escolher a alternativa correta e de repente ele taca uma lá e você tem que escolher a incorreta, que no caso aqui é o item A. Portanto, é necessário e imprescindível ler o enunciado da questão, por maior ou menor que ele seja. Cápsulas. Cápsulas gelatinosas duras. São formas farmacêuticas onde se tem o acondicionamento de um pó granulado ou pellets. Esse acondicionamento é feito no invólucro normalmente constituído de gelatina. Este invólucro constituído de corpo e tampa, que em alguns casos, como no caso das cápsulas de omeprazol, essa cápsula pode conferir gastroresistência. Aquele invólucro de gelatina, aquilo parece um plástico, não? Coisa assim.
Pessoal, aquele é uma gelatina que contém uma quantidade um pouco menor de água do que aquela gelatina que a gente vê em supermercado, certo? Perdão, do que aquela que a gente prepara em casa. Muito bem, devido a esse conteúdo de gelatina do invólucro, a digestão do invólucro ocorre no estômago, onde normalmente ocorre a liberação do conteúdo, exceto se houver uma preparação do invólucro para ele ser resistente ao conteúdo gástrico e o conteúdo ser liberado só no intestino. Sim, antes que eu me esqueça, né, as cápsulas gelatinosas duras são mais utilizadas, elas são muito utilizadas em manipulação, ao contrário das cápsulas gelatinosas moles, que por serem mais difíceis de se confeccionar, normalmente só são encontradas na indústria, são feitas pela indústria. E o que são? Cápsulas gelatinosas moles, elas têm seu conteúdo líquidos oleosos, né? O invólucro é um filme de gelatina também, só que ele tem na sua composição plastificante, por isso que ela fica mole. O fechamento é automático, ele tem que ser feito automatizado, não tem outro jeito, sendo que também normalmente ocorre a digestão do invólucro no estômago, onde normalmente ocorre a liberação do conteúdo. Muito bem, questãozinha de cápsula aqui envolvendo cálculos farmacêuticos. Quantos miligramas de uma mistura de pós com densidade 0,8 gramas por ml pode ser acondicionado em cápsulas tamanho 0, sabendo que o volume destas cápsulas é 0,68 ml? Pessoal, o tamanho das cápsulas ele é padronizado com a numeração, conforme nós vamos ver, nós vamos aprofundar na aula de cápsulas mesmo, né? Que vai de 000 até 5, onde quanto maior a quantidade de zeros, né? 000, 00, 0, né? Quanto maior a quantidade de zeros, maior o tamanho da cápsula, maior o volume, e quanto maior o número, menor o volume da cápsula. No caso aqui é uma cápsula tamanho 0, normalmente utilizada para preparações de uso humano. E o volume dessas cápsulas, conforme ele colocou aqui, é 0,68 ml. E o que é que acontece nessa questão? Eu tenho uma mistura de pós com essa densidade, 0,8 gramas por ml. Ela vai ser acondicionada em cápsulas de tamanho 0. Sabendo que o volume dessas cápsulas é esse, quantos miligramas, ó, ele amarra aqui, quantos miligramas da mistura vão ser colocados na cápsula. Vamos lá? 0,8 gramas estão em 1 ml. Ó, pessoal, quando se tem uma fração assim nessa questão, você pode ter certeza, é a partir dela que nós começamos o raciocínio para a regra de 3. É a partir da fração. 0,8 gramas estão em 1 ml, então X está em 0,68 ml. Podemos dizer então que X é 0,544 gramas ou X é igual a 544 miligramas do pó. No caso anterior, quantos gramas de ativo e de recipientes serão necessários para produzir 240 cápsulas, sabendo que se trata de cápsulas de paracetamol 400 miligramas, ou seja, uma cápsula contém 0,544 gramas. Lembram? Que é constituído basicamente de quê? De 0,400 gramas de ativo, ou 400 miligramas, que ele dá no enunciado. Estão vendo? O que é o ativo? É o paracetamol, não é verdade? Ora, se eu tenho 0,400 gramas de ativo e um total de 0,544 gramas de pó, então me restam 0,144 gramas de recipientes por cápsula, não é verdade? Você pode fazer a continha aí na calculadora, se quiser. Então, para 240 cápsulas, ou 240 vezes uma cápsula, temos 240 vezes 0,4 mais 240 vezes 1,44, o que nos dá 96 gramas de ativo e 34,6 gramas de recipientes. Muito bem, vamos agora para algumas questões de concurso. Concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Universidade Federal de Sergipe. Comprimido mastigável, goma de mascar, óvulo e suspensões farmacêuticas são respectivamente exemplos de formas farmacêuticas. Olha, aqui ele coloca a classificação das formas farmacêuticas não pelo local de aplicação ou pelo local de uso, mas pela forma dela. Comprimido mastigável. Comprimido é forma sólida, então eliminamos o item E. Goma de mascar, ainda não sabemos, mas vamos olhar a próxima opção então. Óvulo. Ó, lembram? Óvulos e supositórios são formas sólidas de uso pélvico, obtidos por moldagem, blá 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 blá. Portanto, são formas sólidas também. Vamos lá. Formas sólidas, semissólidas? Não. Item A também eliminamos. Sólido, sólido, sólido. Sólido, semissólido, semissólido. Eliminamos o item C. Sólido, semissólido, semissólido. Eliminamos também o item D. Portanto, resposta B de bola. Olha só. Goma de mascar é uma forma sólida, né? Conforme nós veremos na aula sobre formas farmacêuticas não convencionais. E claro, suspensões, né? Suspensões são formas líquidas. Portanto, letra B de bola. A forma farmacêutica que não deve ser utilizada intravenosamente é a emulsão. Existem emulsões de lipídios utilizadas em nutrição parenteral. Portanto, item A não é. Linimento. Linimentos são formas de uso exclusivamente externo. Portanto, pode ser ela. Mas vamos ver as outras.
Solução. Se solução não pode ser utilizada intravenosamente, então não se deve dar soro na veia. Soro fisiológico, glicosado, Ringer, frutose. Existem várias soluções de uso intravenoso, portanto não é item C. A microemulsão, existem alguns quimioterápicos, remédios para câncer, né, utilizados por via intravenosa, portanto não é o item D. Item E, suspensão. Existem suspensões injetáveis que podem ser administradas por via intravenosa lenta. Lembrando, via intravenosa rápida, em bolos, né, pode causar embolia, por conta das partículas em suspensão. Portanto, resposta, item B de bola. Olha aí, questãozinha do tipo asserção razão. De acordo com a definição da 5ª edição da Farmacopeia Brasileira e do ponto de vista farmacotécnico, um xarope base dito dietético, feito apenas com CMC, né, carboximetilcelulose, metilparabeno, sacarina, aspartame, glicerina e água purificada, não pode ser considerado como forma farmacêutica de xarope. Por quê? Um xarope base dito dietético, feito apenas com CMC, feito apenas com esses apenas com estes componentes, não apresenta a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos, nem tampouco possuir poder edulcorante como ocorre com xarope simples à base de sacarose. Muito bem, lendo assim por alto as opções de resposta, você já vê logo de cara que ele quer primeiro saber se essas assertivas são verdadeiras ou falsas. Vamos ver a primeira. De acordo com a definição da 5ª edição da Farmacopeia Brasileira, o xarope base de dietético, feito apenas por CMC, não pode ser considerado forma farmacêutica de xarope. Vamos ver. De acordo com a definição da Farmacopeia Brasileira, é a forma farmacêutica aquosa caracterizada pela alta viscosidade que apresenta não menos que 45% peso por peso de sacarose ou outros açúcares na sua composição. Os xaropes geralmente contêm agentes flavorizantes. Abreviatura XPE. Quando não se destina ao consumo imediato, deve ser adicionado de conservadores antimicrobianos autorizados. Essa última sentença aqui, quando não se destina ao consumo imediato, deve ser adicionado de conservantes antimicrobianos autorizados, vai servir para analisar a segunda sentença. Estamos analisando a primeira, mas guarde essa frasezinha aqui no final, certo? Enfim, nós podemos ver que realmente, pela definição da farmacopeia, um xarope dietético, ele não pode ser visto como um xarope, propriamente dito, né, como forma farmacêutica em termos farmacotécnicos. Então a primeira é verdadeira. Eliminamos o que então? Item A, item B, restando-nos os itens C, D e E. Vamos lá. Um xarope base feito apenas com CMC metilparabeno. Última sentença. Deve ser adicionado de conservadores antimicrobianos autorizados. Guarde bem essa palavra, metilparabeno. Aliás, a palavra parabeno. Parabenos são conservantes antimicrobianos autorizados, conforme ele coloca aqui. Ora, se ele tem na sua composição conservante antimicrobiano, como é que ele não vai ter capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos? Então a segunda é falsa. Portanto, restando C, D e E, segunda é falsa, considere-se ainda C. As duas são verdadeiras? Não. As duas são verdadeiras? Não. D e E eliminadas, letra C de casa. Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós iniciaremos um aprofundamento na parte de líquidos. Serão 3 vídeos, sendo que a partir desse vídeo eu vou fazer uma pequena modificação. Como são aulas que necessitam de um aprofundamento um pouco maior, eu vou aumentar um pouco o intervalo de publicação entre um vídeo e outro. Estou publicando os vídeos a cada semana, né? Mas eu acredito que no máximo até um mês, vai haver no máximo até um mês de intervalo entre um vídeo e outro, certo? Acredito que o intervalo não será tão grande. Eu vou avisando para vocês com algum vídeo extra que eu vou publicar aqui mesmo no YouTube, ok, pessoal? É isso aí, saudações vitorianas e até a próxima.